Namaskar, eu me chamo Rowan e hoje eu estou retomando as gravações de aula para oferecer para vocês poderem fazer em casa essa prática milenar, né, que através de movimentos do corpo a gente pode obter bem-estar físico, emocional, mental. É uma prática realmente muito transformadora, foi um antes e um depois na minha vida e é isso que me move para eu estar aqui hoje oferecendo essas práticas para mais pessoas poderem ter acesso. Então, a gente começa sempre com uma breve meditação para centrar nossa presença no aqui e agora. A gente pratica depois asanas, né, posturas de yoga, e no final tem um relaxamento final que é muito importante, no mínimo 5 minutos, né, o ideal seria 8 a 10 minutos desse tempinho para esse relaxamento final. Pode daí baixar as luzes, separar uma cobertinha para se cobrir, né, nesse momento final. Então vamos começar. Pode sentar na postura de meditação da melhor forma que tu puder, né? Pode ser só cruzando as pernas. Se for possível, se tem mais flexibilidade, tenta levar uma perna em cima, peito do pé para baixo, sola do pé para cima, né? Quem já tem bastante prática consegue fazer a postura da lótus completa. Então a gente levaria as duas pernas acima, o calcanhar próximo da virilha. Encontra a forma que for mais confortável para ti. Posiciona a mão com a palma para cima. Fecha o olho um pouquinho. Respira profundo algumas vezes. A gente vai começar inspirando pelo nariz. E quando soltar o ar, solta pela boca, falando a letra A como num suspiro. E aproveita e relaxa, solta todo o peso para o chão. Então vamos juntos, inspira. E solta. Mais uma vez, inspira. E solta tudo, solta o corpo. Entrega todo o peso para o chão. Terceira e última vez, inspira. E solta. E a partir de agora mantém respirando bem profundo. Observa a respiração, observa o corpo se movendo. Tenta ver se a respiração vai além do pulmão, além do peito. A respiração chega lá no diafragma. Então as nossas costelas se afastam, criando espaço para o corpo, para o ar entrar no corpo, né? Respira bem profundo e observa esse movimento do ar. Respirando com consciência do movimento do ar, com consciência da respiração. Mantém uma parte da atenção conectada na respiração e com o resto do corpo vai procurando relaxar o máximo possível. Solta e relaxa tornozelo, solta e relaxa joelho, solta e relaxa virilha. Entrega o peso das pernas para o chão. Solta e relaxa os pulsos, os cotovelos. Solta o peso dos braços sobre as pernas. Então existe essa força da gravidade, onde o corpo pesa em direção ao chão. E existe a força contrária da coluna, onde a nossa intenção é crescer a coluna, ela quer ir em direção ao céu, mantém ela ereta, mas sem tensionar demais. Encontra esse meio termo, onde a coluna está ereta, mas o corpo continua relaxado. Solta, relaxa também a mandíbula. Os dentes não se encostam. Solta e relaxa a língua dentro da boca. Solta e relaxa os olhos. Todos os micromúsculos presentes nas pálpebras. Vai buscando desfazer todas as tensões do corpo. Percebe os pontos onde o corpo tensiona automaticamente. E solta, relaxa um pouquinho mais. A todo momento observa se voltou a tensionar. E solta e relaxa um pouquinho mais. Respira profundo. No lugar onde tu te encontra,
Percebe os sons ao teu redor, som de pessoas, som de animais, som dos carros, como se a gente estivesse observando a vida que acontece nesse momento, como se a gente pudesse assistir numa televisão o que está acontecendo ao nosso redor, nos mantendo presente no aqui e agora, sem julgar, sem criticar, sem criar opiniões a respeito daquilo que a gente escuta, simplesmente no papel de observador, observando o que acontece, respirando profundo e mantendo o corpo relaxado. Assim a gente permanece alguns minutinhos em silêncio. E bem devagarinho, faz uma última respiração profunda. Começa a sentir a disposição para a gente mexer o corpo, fazer as posturas da nossa aula de hoje. Pode abrir os olhos, leva a mão palma com palma para a gente se cumprimentar. Namaskar significa a divindade em mim, saúde a divindade em ti, com a força da minha mente e o amor do meu coração. Por isso a gente faz o movimento com os dedões no centro entre os olhos e depois no centro do peito. Então assim eu cumprimento vocês. Namaskar. E aí pode soltar as pernas um pouquinho. Percebe se elas estão doloridas, estão rígidas, está um pouquinho dormente, né? Estende as pernas lá na frente, balança um pouquinho o joelho, deixa a circulação sanguínea voltar a correr nas pernas. Acordando devagarinho nosso corpo. Começa lá nos pezinhos também. Gira um pouquinho para um lado. Vê se está estalando, se está dolorido, se está rígido. Conecta com o teu pezinho, que é tão importante, que nos leva a tantos lugares. Muda o sentido do giro, gira para o outro lado. Estabiliza no centro, alonga o peito do pé, alonga, alonga, alonga. Pode dar cãibra, se for o caso, volta e relaxa. Dobra bem o tornozelo, aponta o dedão lá para cima, empurra uma parede imaginária, sente alongar lá na panturrilha. E relaxa. Afasta os dedinhos. Afasta, 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 afasta. E relaxa. Contrai os dedinhos. Contrai, 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 contrai. E relaxa. Virou os dedinhos da mão para frente. Acordando a coluna agora. Dobrou o joelho. Afasta os pés na linha do quadril. Empurra o chão com as mãos para deixar a coluna mais retinha, mas não tira ainda o bumbum do chão. Inspira. Solta o ar, joelho para a tua esquerda. Vou fazer espelhado contigo. Teus joelhos estão para a esquerda. Solta bem da cintura para baixo as pernas. Entrega o peso para o chão. Continua sustentando a força das costas com os braços e costas. Vira o rosto lá para o lado direito. Aí a gente vai tentar
Da cintura para baixo, deixa bem relaxado, totalmente entregue ao chão, tentando desassociar as partes do corpo. Então, da cintura para baixo está entregue e relaxado, da cintura para cima está ativo. Inspira, volta no meio, solta o ar, dobrou para o outro lado, joelhos vão para a direita até encostar o chão, vira o rosto para a esquerda, solta e relaxa da cintura para baixo, mantém a coluna ativa, força nas costas, força nos braços, respira. E voltou no meio, ajusta a posição dos pés, afasta na linha do quadril, postura da mesa 1, Purvottanasana, sobe o quadril, como se fosse uma mesa, ergue bem o quadril para o tampo da mesa ficar retinho e olha lá para o teto. Solta o peso sobre os braços, tenta não fazer força com os braços, faz força com as costas, com as pernas, mantém um pouquinho respirando, o corpo vai fazer força. A força representa o caos externo, mas internamente mantém uma respiração tranquila, profunda, a paz interior no meio do caos. E volta primeiro a cabeça, depois o quadril. Estende só a perna direita, vamos começar embalando a perna esquerda. Eu vou tentar levar o pé lá na dobrinha do cotovelo, se possível. Se não for possível, eu só vou passar a mão por trás do pé. Vou tentar deixar ele alto o suficiente para não esbarrar na perna. Mas para quem for possível, leva o pé até a dobrinha do cotovelo, abraça por trás do joelho com a outra mão, cruza os dedos das mãos, coluna reta e embala. Embala um pouquinho, vai sentindo o alongamento acontecer. E volta. Trocou a perna, traz o outro pé, embala. Se possível, leva até a dobrinha do cotovelo, abraça por trás do joelho, embala. Vai observando a diferença de uma perna para outra. Um lado geralmente é mais rígido e o outro lado mais flexível. Já vai conhecendo o teu corpo. E devolve no chão. Sola do pé com sola do pé. Segura nos pezinhos. Cuidado porque agora a virilha fica muito sensível. A gente vai com cuidadinho. Segura os pés com uma das mãos e com a outra empurra o joelho em direção ao chão. Bem pouquinho. Deixa voltar. Empurra. Deixa voltar. Empurra. Deixa voltar. Encontra esse ponto até onde é possível estimular esse alongamento sem machucar. Muito importante escutar os limites do corpo. E aí a gente começa a fazer um pouquinho mais rapidinho, que é para esquentar um pouquinho a virilha. Importante que aqui a gente não pode estar sentindo dor no joelho. A gente tem que estar sentindo só o movimento da virilha. Trocou a perna, segura com a outra mão, empurra. Devagarinho, um lado diferente do outro, então avalia, né? E volta. Segura nos dois pés. Inspira, a gente vai subir o joelho. Solta o ar, desce o joelho em direção ao chão. Mesmo depois que acabou o ar, continua empurrando. Empurra, 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 empurra. Faz força com a virilha e relaxa. Segunda vez, inspira, sobe. E solta o ar, desce o joelho, empurra, 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 empurra.
e relaxa. Terceira e última vez, inspira, sobe, solta o ar e desce, empurra, 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 empurra e relaxa. Agora mantém segurando no pé, alonga melhor a coluna, inspira e solta o ar, dobra o joelho para fora do corpo, vai descendo a cabeça o mais pertinho possível, se possível ela vai encostar lá no pé, se não vai até onde chega, e aí mantém segurando firme com a mão tá fazendo força, mas tenta relaxar o restante, tenta relaxar os braços, relaxar o cotovelo, relaxar a cabeça, o pescoço, mantém um pouquinho respirando. E volta devagarinho. Subiu os dois joelhos, segura nos joelhos, encontra um ponto onde consegue se equilibrar, tirando o pé do chão. E aí a gente vai ajustar um pouco mais essa postura. Primeiro eu vou falar da posição das pernas. A gente vai erguer e afastar joelhos e pés. Cuidado com a ponta do dedão. A ponta do dedão está apontando para cima. A linha da perna vai ficar paralela ao chão e o pé paralelo à parede. Então vamos juntos. Segura no joelho, alinha melhor a postura, encontra esse ponto de equilíbrio, afasta as pernas, sobe, apontando a sola do pé para a parede, canela paralela ao chão e a mão além do dedão apontando lá para frente. Mantém respirando. Respira. Respira, então mais uma vez o corpo faz força, pode começar a tremer um pouquinho, mas mantenha a respiração profunda, concentra na respiração, paz interior nessa respiração completa, enquanto o corpo faz força e volta. Voltou, quem tiver de meia pode conseguir, da mesma forma pode segurar o pé. A gente sugere indicador e dedo médio, segura lá no dedão. Aí primeiro eu vou escolher uma perna, vou esticar lá na frente. Se não consegue esticar totalmente o joelho, não tem problema, vai até onde chega. E agora a gente vai embalar. Dobra o cotovelo, embala, estimulando esse alongamento atrás da perna, com cuidado, com carinho, escutando os seus limites. E troca. Outra perna, estende, compara, vê se um lado é diferente do outro e embala, dobrando o cotovelo, aproximando a cabeça da perna, estimulando a soltura atrás da perna. E volta. Agora com as duas ao mesmo tempo, vai caminhando, passinho, passinho, passinho. Estende as duas pernas com os joelhos próximos, encostando. Cuidado para não virar a sola do pé uma para outra. As duas solas do pé apontando para frente. A mão está firme, segurando no dedão. Agora, se não está esticando o joelho, é preferível esticar totalmente o joelho e segurar na canela. Segura onde alcança. Deixa o joelho esticado, tá? Então a minha mão está firme, segurando algum lugar, seja no pé ou na perna, mas o resto do corpo eu vou relaxar. Solta cotovelo, solta a cabeça, solta o pescoço. E embala um pouquinho de um lado para o outro, levantando a lateral do bumbum do chão. Estabiliza no centro, inspira, sobe as mãos, leva as mãos bem para trás, os braços encostam na orelha mais ou menos, virou a palma da mão para fora, abre peito, abre braço. Postura da pinça, Paschimottanasana, vamos repetir com a respiração correta. Inspira, sobe as duas mãos, solta o ar, a barriga quer descer primeiro encostando na coxa,
e depois vê onde a mão alcança, soltou o ar e mantém sem ar. Inspira, sobe. Mãos pertinho da orelha. Palma para fora. Solta o ar. Abre peito, abre braço. Segunda vez. Inspira, sobe. Solta o ar, a barriga cair primeiro. Depois desce a cabeça. Vê onde chega as mãos. Mantém sem ar. Inspira, sobe. Mãos pertinho da orelha, braço pertinho da orelha, palma para fora, abre peito, abre braço. Terceira e última vez, inspira, sobe. Expira, desce. Mantém sem ar. Inspira, sobe, braço pertinho da orelha, palma para fora, abre peito, abre braço. Dobrou só a perna direita, então estamos espelhados, passa ela por cima da perna esquerda. Eu vou encostar totalmente a sola do pé no chão. Se não encosta, deixa desse lado, não tem problema, cada um da sua forma, né? O yoga é possível para todos os corpos, mas com algumas variações. Eu sempre vou ir trazendo isso ao longo da aula. Então, colocou a perna da melhor forma possível, é a tua perna direita, então abraça com o braço contrário, que é o braço esquerdo. A outra mão que sobrou, eu vou apontar lá para trás. Agora, aqui é importante não deixar a mão, muito nessa lateral, porque ela vai impedir o giro do ombro. Ele vai só até certo ponto e vai trancar. Então observa onde fica o meio das tuas costas e coloca a mão naquele lugarzinho com os dedos apontando para trás. Isso vai permitir que o ombro gire um pouquinho mais. Além disso, eu vou segurar esse joelho para ele não ir junto quando eu virar. Quando eu virar, ele não pode se mexer. Então com esse braço, eu vou segurar ele firme no lugar. Pé da frente, dobra o tornozelo, dedão aponta para cima. Inspira. E solta o ar, gira o rosto e gira o ombro lá para o teu lado direito. Eu estou tentando olhar por cima do ombro direito, eu quero enxergar lá atrás. Observa se o pé da frente continua ativo, com o dedão apontando para cima. Atenção em cada pedacinho do corpo. E mantém um pouquinho. Essa primeira vez, pode respirar normalmente. Deixa o corpo assimilar a postura, encontrar conforto nesse movimento. E volta o rosto. Não mexe a mão que está lá atrás, que a gente já mediu a posição dela. Segunda vez com a respiração correta. Dedão para cima, tornozelo dobrado, perna ativa, inspira. E solta o ar, gira para o teu lado esquerdo. Mantém sem ar. Soltou todo o ar, mantém sem ar olhando lá atrás. Então a postura vai durar o tempo da tua respiração. Inspira, volta o rosto. E a terceira vez a gente muda um pouquinho. Sobe a mão que está na frente. Se for possível e confortável, a gente vai passar o cotovelo do outro lado do joelho, lá na coxa. Se não for possível, estende o braço. Se o cotovelo não encosta muito bem, pode deixar o braço estendido também. Última vez. Dedão do pé da frente para cima, dobra o tornozelo. Inspira. E solta o ar, empurra o joelho com o braço. E tenta girar um pouquinho mais. Tenta ir um pouquinho mais que as outras vezes, empurrando a perna com o braço. Esse efeito alavanca faz a gente conseguir ir um pouquinho mais longe. E volta devagarinho. E tudo pro outro lado. Trocou a perna. Dobrou a perna esquerda. Passa por cima do joelho. Se não for possível, deixa desse lado.
Abraça o joelho com o braço esquerdo. Desculpa, o braço direito. Dobra o tornozelo, o dedão para cima e a outra mão vai lá atrás. Encontra onde é o meio das costas. Se tu sentar bem centralizado no tapetinho, quem tem tapetinho em casa, também vai se basear pelo meio do tapete. Dedinhos apontam lá para trás. Inspira e solta o ar. Gira o rosto, gira o ombro. A gente vai tentar girar todo o nosso tronco para essa lateral. Vê se o pé da frente continua ativo, dedão apontando para cima. Mantém respirando essa primeira vez. Deixa o corpo ir assimilando a postura. E volta devagarinho o rosto. Segunda vez, inspira. Solta o ar e gira. Mantém sem ar. Respiração correta. Inspira, volta o rosto. Última vez, subiu o braço que está na frente. Cotovelo do outro lado do joelho lá na coxa. Se não encostar bem o cotovelo, mantém o braço estendido. Pé da frente ativo. Inspira. E solta o ar e gira. Terceira e última vez. Empurra a perna com o braço. Tenta ir um pouquinho mais que as outras vezes. Mantém respirando. E volta devagarinho e desfaz. E aí a gente vai descansar um pouquinho a nossa lombar. Pode deitar como na postura do relaxamento final, postura do cadáver, Shavasana. Afasta os pés e palma da mão para cima. Respira algumas vezes. Percebe como está o teu fôlego nesse momento, como estão os batimentos cardíacos. E vai respirando até o corpo estabilizar para a gente continuar com a próxima postura. Prepara para continuar então. A nossa próxima postura se chama Setu Bandhasana, a postura da ponte. A gente vai dobrar os joelhos, afasta os pés na largura do teu quadril e coloca a palma da mão para baixo. Então a única parte que vai sair do chão é o quadril. Inspira, sobe o quadril. Empurra com os pés, empurra o chão, vai tentando erguer bem alto o pubis, o umbigo, leva lá para cima, a coluna fica bem arqueada, as vértebras se aproximam uma da outra. Imagina que a gente está segurando algo entre as pernas, tem que fazer força com a coxa para o centro. E solta o ar, vai devolvendo a coluna bem devagarinho, vértebra por vértebra. Existe um ajuste importante nessa postura que é o ângulo do joelho. Então, se for possível para te observar, depois que a gente subir o quadril, eu preciso enxergar um ângulo de 90 graus aqui no joelho. E às vezes, se o pé está muito para frente, tem que trazer um pouquinho mais para trás. Prepara para a segunda vez então. Inspira, sobe. Empurra o chão com os pés. Coluna bem redondinha.
mais alto que for possível para ti, força com as coxas para o centro, mantenha respirando um pouquinho. E volta devagarinho, devolvendo vértebra por vértebra no chão. Terceira e última vez tem uma pequena variação, vai ficar um pouquinho mais puxadinho. Inspira, sobe o quadril, empurra o chão com os pés, ergue bem alto o umbigo. E aí eu vou subir na pontinha do pé, tirando o calcanhar do chão, dá um passinho pequenininho para trás e tenta erguer mais alto e colocar a mão na cintura. Então, o dedão está apontando para as costas, os demais dedos estão apontando para a barriga. Concentra, tenta encaixar o cotovelo embaixo das costas. Não deixa o peso todo só nos braços, né? Faz força também com pernas e costas. Prepara, pé esquerdo fica no chão, tira o pé direito, aponta para cima, joelho bem estendido, peito do pé estendido, mantém respirando. Mais uma vez, o corpo faz força. Tenta manter uma respiração profunda, tranquila. E volta. Posicionou a pontinha do pé direito no chão, prepara para tirar o outro. Tirou o pé esquerdo, aponta para cima, alonga bem, estende bem o joelho, alonga o peito do pé, mantém respirando. E volta devagarinho, dedinho no chão, calcanhar no chão. Devolve a coluna vértebra por vértebra aos pouquinhos. Chegou todas as costas no chão, abraça um pouquinho o joelho. Embala de um lado para o outro. Massageando a lombar no chão. Então é importante lembrar que se fica muito puxado, se fica muito demorado, pode voltar no teu tempo. Cansou, volta e espera a próxima postura. Muito importante no yoga cada um se escutar os seus limites, conhecer e respeitar o seu corpo. E aí vamos descansar um pouquinho mais. Mantenha as pernas aí no alto. Os braços descem na linha do ombro, em formato de cruz. Joelhos caem para a direita. O joelho vai ficar bem alto. O pé vai ficar para fora do tapetinho. Solta a perna no chão. Depois que ela encostou, relaxa. Se o pé escorregar, não tem problema. E vira o rosto para o lado contrário. Faz o teu melhor alongamento. Mas busca não controlar muito. Então solta, relaxa o peso no chão. Mantém respirando, sente o alívio na coluna. Respira bem profundo e solta todo o peso do corpo. Então o desafio dessa postura é a entrega, é não estar no controle, é simplesmente soltar o peso do corpo para o chão. Agora, antes da gente continuar, eu dobrei minhas pernas para o lado direito, então vou usar a mão direita. Se tuas pernas estão para o lado esquerdo, usa a mão esquerda. Então a mão do mesmo lado da perna vai apoiar sobre o joelho, não precisa fazer força contra o chão, só segura o joelho para ele não subir. E a gente vai tentar girar o rosto e o ombro um pouquinho mais para o outro lado. Tentando encostar bem o ombro no chão, acomoda bem as costas no chão, tentando ganhar um pouquinho mais dessa torção da nossa coluna.
Inspira, voltou no meio. E tudo pro outro lado. Os pés estão no ar. Deixa cair pro outro lado. O joelho fica bem alto, bem dobrado. Encostou no chão, solta. Se as pernas escorregar, não tem problema. Vira o rosto pro lado contrário. Tenta aproximar melhor o ombro, a escápula do chão. Mantém respirando, solta tudo. Relaxa, entrega o peso do corpo. Prepara então para continuar. A mão do mesmo lado onde está as pernas. Vou apoiar a mão em cima do joelho. E vira o rosto e o ombro um pouquinho mais para a outra lateral. Vê se consegue encostar melhor o ombro no chão. Mantém respirando. E prepara para voltar. Inspira, joelhos no meio. Segura atrás da dobrinha do joelho. Embala um pouquinho para frente e para trás. Faz um rolinho com a coluna. Massageando as costas no chão. E embala para sentar. Tudo bem por aí? Então a gente vai continuar agora com a nossa sequência de hoje. Vamos agora para os 4 apoios. Joelhos lá para trás. 4 apoios. Então, a postura de 4 apoios, a gente vai se basear que a mão tenha que ficar exatamente embaixo do ombro e a distância também de uma mão para outra tem que estar conforme a largura dos teus ombros. Procura deixar sempre os dedinhos bem afastados, mão de lagartixa, para distribuir o peso por toda a palma da mão. Depois que eu alinhei as mãos, aí eu vou ajustar os joelhos e pés na mesma largura. Começamos com a postura do gato e da vaca. Inspira, sobe o bumbum e sobe o queixo. Eu vou tentar exagerar nessa curva da coluna, aproximando uma vértebra da outra, como se eu quisesse encostar a cabeça lá no bumbum. E vamos para a postura do gato. Traz o umbigo para frente, desce a cabeça, olhando lá no umbigo. Arredonda as costas, empurra o chão com as mãos para deixar as costas bem redondinhas. E vamos repetir com a respiração correta. Inspira, subiu na postura da vaca. Curva com a coluna para esse lado, mantém com ar. Inspirou, mantém com ar. E solta o ar, postura do gato, mantém sem ar. Inspira, sobe queixo, sobe bumbum, mantém com ar. Expira, postura do gato, mantém sem ar. Inspira, postura da vaca, mantém com ar. Expira, postura do gato, mantém sem ar.
e relaxa no meio. Agora, aproxima os dois joelhos para ajudar a equilibrar melhor, postura do tigre. A gente vai usar mãos e pés alternados. Mão esquerda, pé direito. Eu não vou esticar reto, eu vou deixar um pouquinho dobrado e meu objetivo é levar a mão e o pé um pouquinho acima da linha da minha cabeça e volta. Se eu tiro um de cada vez, às vezes eu perco o equilíbrio, então procura tirar os dois ao mesmo tempo. Ajuda também com a respiração, né? Fazer alinhado com o movimento da respiração. Inspira, sobe e solta o ar, voltou. Mão direita, pé esquerdo, inspira, sobe, alonga o máximo que dá e solta o ar, voltou. Mais um detalhe, na hora de voltar, eu vou tentar aproximar o meu joelho da testa. Então vamos juntos, mão esquerda, pé direito, inspira, sobe, solta o ar, mão no chão e joelho na testa, e joelho no chão. Outro lado, mão direita, pé esquerdo, inspira, sobe, alonga, solta o ar, mão no chão, joelho na testa e joelho no chão. Mais uma vez cada lado, mão esquerda, pé direito, inspira, sobe, solta o ar, mão no chão, joelho na testa e joelho no chão. Mão direita, pé esquerdo, inspira, sobe, alonga e solta o ar, mão no chão, joelho na testa e joelho no chão. A última vez tem uma variação. Para essa postura, quem tiver em casa, quem tiver dificuldade, pode buscar um cachecol, um lenço, de preferência um tecido que não seja elástico. Então eu vou mostrar uma vez. Qual é o objetivo da postura? Mão esquerda, pé direito, eu vou segurar lá no meu pé. Para eu segurar, ele vem aqui pro ladinho, para eu poder alcançar. Então depois devolve ele no meio. Olha na frente, equilibra, né? E aí começa a esticar o joelho. O meu cotovelo não pode ficar dobrado, ele vai ficar esticado. E à medida que eu levo o pé para trás e para cima, o meu pé vai puxando também o meu braço. Então, para algumas pessoas, elas conseguem segurar no pé, mas não conseguem esticar. Então, nesse caso, usa um paninho, né? Faz uma orelhinha para encaixar o pé. Segura no paninho. Com a mão contrária. Aí eu vou conseguir esticar bem mais. Então avalie a necessidade de usar o paninho. Se precisar, pausa o vídeo e vai buscar. E volta. Outro lado. Mão direita, pé esquerdo. Segurei lá no pé. Devolve no meio para equilibrar. Olhou na frente. Inspira, estica o joelho. Lá para cima e para trás. O pé vai para cima e para trás. Mantém um pouquinho, respira. E volta. Descansa um pouquinho a lombar na postura da criança. Sentou no calcanhar. Afasta o joelho. Deixa o calcanhar bem pertinho. O joelho fica longe. Deixa o bumbum bem pertinho também dos pés. A gente vai deitar o tronco para frente, mas tenta não erguer o bumbum. Então deixa ele bem baixinho e vai acomodando o cotovelo no chão e a testa no chão. Se para alguma pessoa for difícil encostar a testa no chão, pode fazer uma almofadinha com as mãos, botar uma em cima da outra e colocar a testa em cima da mão. Mantenha um pouquinho respirando.
Prepara para voltar. Traz as mãos pertinho do joelho primeiro. E depois sobe o tronco ajudando com a força dos braços. Tudo bem por aí? Então vamos continuar. A gente vai fazer agora uma postura para ajudar nessa abertura do peito, né? E na melhoria da postura. Ela se chama The Puppy Pose, a postura do filhote. E não é à toa que o mesmo movimento que é feito no filhote também vai ser feito no cachorro. Então observa e já memoriza para a gente fazer o cachorro daqui a pouquinho. A gente vai voltar nos 4 apoios, mas vamos caminhar um pouquinho para trás e deixar mais espaço aqui na frente do nosso tapetinho. Agora eu vou tentar não baixar muito o meu quadril. Um pouquinho eu posso baixar. Qual é o objetivo? Eu vou afastar a mão lá para frente. Não posso encostar o cotovelo no chão. Vou deixar o cotovelo estendido e vou encostar a testa no chão. Observa, dá uma experimentada, porque às vezes a gente vai muito para frente e a gente até tá sentindo alongar, mas não tá muito confortável. Então talvez a mão tenha que vir um pouco mais para perto do corpo, a cabeça também mais para perto do joelho, e nesse caso o bumbum vai descer um pouquinho mais. Experimenta um pouquinho, tenta encontrar um ponto onde fica confortável. Cotovelo no ar, testa no chão. O alongamento está acontecendo no ponto entre as escápulas. Então, cada vez que eu solto o ar, eu vou tentar aproximar o peito um pouquinho mais perto do chão. 1 milímetro mais perto do chão. Já é bastante alongamento nesse ponto interno ali das costas. Mantenha um pouquinho respirando. E volta devagarinho. Então, mais uma vez, se for muito demorado, se ficar cansativo e dolorido, volta antes, respeita o teu tempo. Tem alguns ajustes também que a gente pode fazer conforme a necessidade de cada corpo. Então, eu tenho aqui bloquinhos específicos de yoga e pilates, mas pode ser usado qualquer outro item para elevar um pouquinho o nível do chão. Aí seria para pessoas que têm bastante flexibilidade. Então, nesse caso, a gente vai colocar lá na frente o bloquinho e vai elevar o ponto onde estão as mãos. E leva a testa no chão. Com isso, o alongamento vai ficar muito mais intenso. E continua com o movimento de aproximar o peito do chão. Então, avalia conforme a tua necessidade. Depois que a gente fez a primeira vez, sem nenhum auxílio. Se for necessário, pode buscar algum item aí na tua casa para poder fazer essa postura tirando o melhor proveito dela. A próxima postura, ela vai trabalhar exatamente a mesma região, abertura de peito, melhora de postura. Ela é mais ou menos um nó, a gente dá um nozinho com o corpo. Então, vamos juntos, voltamos os 4 apoios. Agora, eu vou colocar a minha mão esquerda por baixo do braço direito. É importante nesse momento o cotovelo não ficar dobrado. Tenta deixar ele o mais esticado possível e vai deitando o ombro e a bochecha no chão. Com a outra mão, eu vou apontar lá para o teto, vira a palma da mão para trás e dobra o cotovelo. Então, as costas da mão encosta em algum lugar das costas, não importa o lugar. Aos poucos, eu vou, com a mão que está embaixo, empurrar o chão e a mão que está em cima, eu vou elevar o ombro, mas sem tirar a bochecha do chão. Então, é muito comum a gente fazer esse movimento, mas mantém a bochecha perto do chão e ergue só o ombro. Empurra o chão com a mão que está embaixo, eleva o ombro para cima ou para trás.
E volta devagarinho. E vamos fazer o outro lado. 4 apoios. Mão direita passa embaixo da esquerda. Ombro e bochecha no chão. Ergue a outra mão, aponta a palma para trás, dobrou o cotovelo, encosta em algum lugar do corpo. Empurra o chão com a mão que está no chão, não tira a bochecha do chão e vai erguendo o ombro para cima ou para trás. Mantém um pouquinho respirando. E volta devagarinho. Muito bem. Então a gente está se encaminhando para a nossa postura final, para encerrar nossa prática de hoje. Então a gente vai fazer o cachorro olhando para baixo, o cachorro olhando para cima. Lembra da postura de abertura do peito, onde eu precisava desfazer essa dobra do ombro, afundar a cabeça e o peito no vão entre os braços e levar a testa no chão. Com isso, eu crio uma linha reta da minha mão, costas, até o bumbum. Esse é o objetivo da postura do cachorro, porém, a gente não vai encostar a cabeça no chão. Mas lembra desse movimento, então vamos juntos. Mão de lagartixa, mesma largura de ombros. Dedinho do pé no chão. É importante falar aqui que a gente não está nos 4 apoios, a gente está com a mão um pouquinho à frente. Existe uma medida que ela não é muito padrão, mas é uma forma de estudo. Se eu sento o bumbum bem encostadinho no calcanhar e estendo, sem erguer bumbum, estendo a mão mais distante que eu consigo chegar, talvez essa seja a posição ideal para o teu cachorro. Então vamos lá, dedinho no chão, tira o joelho do chão, vamos brincar um pouquinho com as pernas primeiro, dobra uma perna e estende a outra, troca, parece que a gente está pedalando, e a perna que estica, eu tento alcançar o calcanhar no chão, alongando a panturrilha. Agora, mantenha os 2 joelhos dobradinhos e afunda aquele mesmo movimento. Afunda a cabeça e o peito no vão entre os braços e estica o joelho. Se tiver como olhar no espelho, eu vou tentar ficar uma forma triangular. O pé e a mão são a base do triângulo e o bumbum é o pico lá no alto. Então é importante desfazer essa dobra aqui, para não forçar muito o braço. Encontre esse alinhamento da tua melhor forma possível. Mantém respirando. E volta. Joelho no chão primeiro. Peito do pé no chão também. Primeira forma de transição para o cachorro. Olhando para cima. Eu vou simplesmente largar o meu quadril. Não preciso encostar a virilha no chão. É importante deixar o cotovelo bem estendido e não engolir o pescoço. Abre bem o peito e olha lá para cima. Cachorro olhando para cima. A primeira vez a lombar está um pouquinho mais rígida. Observa. Volta no joelho. Segunda vez, dedinho no chão. Tirou o joelho do chão. O joelho ainda está dobrado. Afunda a cabeça e o peito no vão entre os braços e estende o joelho. Cachorro olhando para baixo. Mantém respirando um pouquinho. Corpo faz força. Foca na respiração. Tenta fazer tranquila, profunda, completa. A paz interior no meio do caos. E volta, joelho no chão, peito do pé no chão.
Segunda forma de transição. Eu vou dobrar o cotovelo e encostar o peito no chão. Mas repara que o meu bumbum ainda está alto. Não move a mão e pé do lugar. Só usa a força dos braços para empurrar o tronco para frente e depois para cima. Cotovelo bem estendido. Não engole o pescoço. Olha lá no teto. Mantém respirando um pouquinho. Repara na lombar. Já está um pouquinho mais soltinha que a primeira vez. Olha bem para cima, se puder, faz a curva da coluna um pouquinho maior. E volta no joelho. Respira profundo, prepara, concentra para a terceira e última vez. Dedinho do pé no chão. Tirou o joelho do chão. Afunda. E estende o joelho. Mantenha respirando. Nessa última vez, tenta aproximar um pouquinho mais a barriga das tuas coxas. Tentando fechar um pouquinho mais, deixar esse triângulo um pouquinho mais pontudo. Respira, respira, sustenta. Encontra na respiração a tua garra, tua persistência. E volta, joelho no chão, peito do pé no chão. Terceira forma de transição, a gente não para com o peito no chão, a gente já vai direto. Dobra cotovelo, força no braço, mergulha para frente e para cima. E sobe. Mantém respirando, não engole o pescoço, abre bem o peito, olha lá para cima. Maior curva possível da coluna, solta, relaxa bem a lombar. E volta no joelho e descansa mais um pouquinho a lombar. Sentou no calcanhar, afasta joelhos, postura da criança, balança. Tenta deixar o bumbum o mais pertinho possível do calcanhar. E vai deitando o cotovelo no chão, testa no chão. Se precisar, faz a almofadinha. Ou usa uma almofada de verdade, um bloquinho. Respira profundo, relaxa, solta todo o peso do corpo. Vai deixando a lombar se estabilizar. Prepara para voltar, mão pertinho do joelho, sobe com a força dos braços. Com isso a gente encerra a nossa sequência de asanas da aula de hoje e a gente vai então para o relaxamento final. Pega uma cobertinha conforme tiver o clima aí, a não ser que esteja muito calor, né, para não usar, mas de preferência procura usar a cobertinha. Nesse momento o corpo dá uma esfriada, né? Então é bom a gente ter essa cobertinha. Se quiser diminuir um pouquinho as luzes, para ter o maior proveito desse momento. Então a postura de relaxamento final se chama Shavasana, postura do cadáver. Vamos deitar com os pés afastados e a palma da mão virada para cima. Então esse é um momento muito importante. É importante quem está em casa tirar esse momentozinho final, esse fechamento da aula.
palma da mão virada para cima. Não devemos usar a almofadinha como travesseiro. Deixa a coluna em contato com o chão, assim como tá mesmo, bem firme, bem reto. Respira profundo algumas vezes. E vai entregando cada vez mais o peso do corpo para o chão. Sente esse chão bem firme, que te ampara. Sente essa segurança, esse conforto, né? Para poder soltar e relaxar todo o peso do corpo para o chão. Vamos conferir se está tudo relaxado. Observa como está o teu tornozelo. Solta e relaxa um pouquinho mais. O joelho, solta e relaxa um pouquinho mais. As virilhas, solta e relaxa um pouquinho. Dedos das mãos, pulsos, cotovelos. Solta e relaxa, deixa totalmente entregue. Do pescoço para baixo, como se a gente tivesse desligado o nosso corpo da tomada um pouquinho, deixando ele totalmente livre, sem nenhuma meta a cumprir, simplesmente ser e estar aqui nesse momento, respirando e relaxando. Solta e relaxa a mandíbula, com isso os dentes não se encostam. Solta e relaxa a língua dentro da boca. Solta e relaxa os olhos, as pálpebras, as sobrancelhas, a testa. Solta e relaxa o máximo possível e mantém respirando.
bem devagarinho. Faz uma última respiração profunda. Começa a movimentar os dedinhos do pé, os dedinhos da mão, retomando o movimento do corpo. Se estiver sentindo vontade, dá uma espreguiçada. Cada um no seu tempo, né? Vai girando para o lado. Deita na posição fetal com os joelhos dobrados. E a gente vai dar um abraço no nosso corpo. Um abraço em si mesmo. E nesse abraço, eu me amo, eu me dou amor. Eu abraço a mim mesmo com essa energia de doar amor. E eu também recebo esse amor, recebo esse abraço. Como se o meu eu adulto, né, abraçasse o meu eu criança. Fazendo com que a nossa essência, o nosso eu interior, nossa criança interior se sinta segura, se sinta amada, se sinta amparada. Né? Quando todo o resto do mundo pode parecer contra nós, a gente ter essa certeza de que nós somos o nosso próprio porto seguro, de que a gente pode contar com a gente mesmo, com a nossa compaixão, com a nossa aceitação, para não se cobrar tanto, para não se culpar, para se amar e se aceitar exatamente como a gente é, com todas as nossas falhas. Amar e aceitar o nosso corpo exatamente como ele é, com todas as suas falhas. Então imagina agora o teu corpo, cada célula vibrando, faceiro com essa aula. Teu corpo também te agradece por tirar esse tempo do dia para ele. E a gente agradece o nosso corpo, a nossa vida, a nossa saúde. E respira profundo. Vibra mais um pouquinho ainda nessa sensação de tranquilidade, de paz, de completude, de que não nos falta nada para a gente ser feliz. Buscando manter essa conexão com a gente mesmo e esse sentimento bom ao longo do nosso dia de hoje, ao longo da nossa semana, até a nossa próxima aula. E vai subindo de ladinho, apoia a mão no chão. E volta na posição de meditação para a gente fazer a nossa saudação final. Namaskar. E até o nosso próximo encontro.